O sangue escorria lentamente pela escada de mármore branco da mansão, formando um rastro carmesim que levava até o escritório, no segundo andar. Helena Santorini segurava ainda o objeto que mudaria sua vida para sempre. Um pendrive contendo segredos que destruiriam não apenas seu casamento, mas todo o império construído pelo homem que ela amara por 15 anos. Do lado de fora, as sirenes da polícia se aproximavam. Em seus olhos não havia mais lágrimas, apenas a frieza de quem finalmente descobrira o verdadeiro rosto da traição. Se você quer saber como Helena chegou a este momento de vingança definitiva, curta este vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Comente abaixo o que você faria no lugar dela. Vamos começar esta história chocante. Helena Santorini sempre acreditou que tinha tudo o que uma mulher poderia desejar. Aos 42 anos, era dona de uma beleza madura e elegante, com cabelos castanhos sedosos que caíam sobre os ombros e olhos verdes que um dia brilharam de felicidade genuína. Casada há 15 anos com Ricardo Santorini, um dos empresários mais respeitados da cidade, vivia em uma mansão que mais parecia um palácio, com jardins perfeitamente cuidados e uma vista deslumbrante da Bahia. Ricardo, aos 48 anos, era o tipo de homem que comandava respeito onde quer que fosse. Alto, de ombros largos, cabelos grisalhos nas têmporas que lhe davam um ar distinto e um sorriso que encantava investidores e quebrava corações. Seu império empresarial se estendia por vários setores: construção civil, importação, hotéis de luxo. Era um homem poderoso, e Helena sempre se orgulhou de estar ao lado dele. Mas nesta manhã de segunda-feira, enquanto observava Ricardo se arrumar para mais um dia no escritório, Helena sentia um vazio estranho no peito. Há meses que ele chegava cada vez mais tarde em casa, sempre com desculpas sobre reuniões importantes, viagens de negócios de última hora, jantares com clientes internacionais. "Meu amor, vou chegar tarde hoje novamente", disse Ricardo, ajustando a gravata diante do espelho. "Temos aquela apresentação para os investidores japoneses." Helena assentiu, como sempre fazia. "Claro, querido, vou jantar sozinha então." Ele se aproximou e deu-lhe um beijo mecânico na testa. "Você é uma esposa compreensiva, Helena, por isso te amo." Mas enquanto ela observava sair pela porta, uma voz na cabeça sussurrava que algo estava errado. Ricardo não a tocava com carinho há meses. Não a olhava nos olhos quando falava. E havia algo diferente no cheiro dele. Um perfume feminino sutil que ela não conseguia identificar. Helena não imaginava que naquele exato momento, Ricardo estava mandando uma mensagem para Camila, sua secretária particular. "Ela não suspeita de nada. Nos vemos no apartamento às 8 horas." O que Helena descobriria quando decidisse investigar mudaria tudo. Camila Rodrigues tinha apenas 28 anos, mas possuía a ambição de alguém muito mais experiente. Loira, de olhos azuis penetrantes e um sorriso que sabia exatamente o efeito que causava nos homens, ela havia sido contratada como secretária executiva de Ricardo há 2 anos. Oficialmente, sua função era gerenciar a agenda do CEO, filtrar ligações e organizar reuniões. Extraoficialmente, ela se tornara muito mais do que isso. Naquela manhã, Camila chegou ao escritório usando um vestido azul marinho justo que realçava suas curvas impecáveis. Seus saltos altos ecoavam pelo corredor de mármore enquanto se dirigia à sala de Ricardo. Todos os funcionários a cumprimentavam com respeito, mas ela sabia que muitos sussurravam pelas costas. Não se importava. Estava focada em objetivos muito maiores. "Bom dia, Sr. Santorini", disse ela, entrando na sala com uma xícara de café e alguns documentos. "Sua esposa ligou há pouco. Disse que gostaria de almoçar com o senhor hoje." Ricardo levantou os olhos da tela do computador e sorriu. "Diga a Helena que tenho compromissos importantes. Aliás, cancele todos os meus compromissos da tarde. Temos assuntos particulares para resolver." Camila sorriu de volta, um sorriso cúmplice que guardava segredos perigosos. "Claro, senhor.
O apartamento está preparado. O apartamento. Um luxuoso penthouse no centro da cidade que Ricardo mantinha oficialmente para reuniões discretas com investidores. Na realidade, era o local onde ele e Camila se encontravam 3 vezes por semana, longe dos olhares curiosos e da esposa ingênua que esperava em casa. Camila, Ricardo se levantou e caminhou até ela. Você sabe como é importante mantermos discrição absoluta sobre nossos encontros profissionais. Naturalmente, Sr. Santorini, sou uma profissional. Mas o tom de voz dela dizia outra coisa. Havia possessividade ali, uma confiança perigosa. Ótimo. A propósito, preciso que você prepare alguns documentos especiais. Contratos que minha esposa não deve ver por enquanto. Camila franziu levemente a testa. Que tipo de contratos? Documentos de transferência de propriedades. Helena tem sido, como posso dizer, excessivamente curiosa sobre nossos negócios ultimamente. É melhor proteger alguns ativos. O que Ricardo não sabia era que Helena havia contratado um detetive particular na semana anterior. Naquele exato momento, o investigador estava fotografando a entrada do prédio onde ficava o apartamento secreto. A verdade estava prestes a vir à tona de uma forma que nenhum dos dois esperava. Helena terminou de arrumar a casa e se sentou na varanda, com uma xícara de chá. A tarde estava linda, mas ela não conseguia apreciar a vista. Sua mente voltava sempre para os pequenos detalhes que havia notado nos últimos meses. Primeiro foram as ligações. Ricardo sempre havia sido um homem de negócios. Recebia ligações a qualquer hora. Mas ultimamente, quando o telefone tocava, ele saía do ambiente ou falava em voz muito baixa, quase sussurrando. Algumas vezes, ela o flagrou sorrindo de uma forma que não via há anos. Depois, vieram os presentes inexplicáveis. Na semana anterior, encontrou uma caixa pequena e elegante no bolso do paletó dele. Uma pulseira de ouro branco com diamantes que jamais vira em seu pulso. Quando perguntou sobre a caixa, ele disse que era um presente para uma cliente importante. Uma cliente muito especial, foram as palavras exatas dele. Hoje de manhã, enquanto arrumava o guarda-roupa, Helena encontrou algo que a fez parar completamente. Um bilhete manuscrito entre os documentos da pasta de couro de Ricardo. Obrigada pela noite maravilhosa. Mal posso esperar pelo próximo encontro. Com carinho, C. C? Quem seria C? Helena conhecia todas as clientes femininas importantes da empresa de Ricardo. Carla Mendes, a corretora de imóveis, Cláudia Santos, a arquiteta, Cristina Alvarez, a investidora chilena. Mas o bilhete tinha algo íntimo, pessoal demais para ser profissional. Foi então que ela se lembrou. Camila. A secretária. Helena havia conhecido Camila apenas 2 vezes. Na festa de fim de ano da empresa 2 anos atrás e em um jantar corporativo no ano passado. Lembrava-se de uma jovem bonita, profissional, mas havia algo em seus olhos quando olhava para Ricardo. Algo que na época Helena interpretou como admiração profissional. Agora, repensando aqueles momentos, percebia sinais que havia ignorado. A forma como Camila se posicionava sempre próxima a Ricardo, como ela conhecia detalhes pessoais dele que uma secretária normalmente não saberia. Como Ricardo falava dela com um tom diferente. Camila é muito eficiente, ele dizia frequentemente. Não sei como funcionava sem ela. Helena pegou o telefone e discou o número da empresa. Alô? Gostaria de falar com meu marido, Ricardo Santorini. Um momento, por favor. Posso perguntar quem gostaria? Sou Helena, a esposa dele. Houve uma pausa estranha. Ah, senhora Helena. Um momento, vou transferir para a secretária dele. Quando Camila atendeu o telefone, sua voz tinha um tom que Helena jamais esqueceria. Havia algo de triunfante, quase desafiador. Lamento, senhora Santorini, mas seu marido está em uma reunião muito importante e pediu para não ser interrompido. A forma como ela disse seu marido fez Helena perceber que a guerra havia começado. Entendo, disse Helena, controlando a voz.
E quando termina esta reunião tão importante? Ele disse que pode demorar várias horas. Posso anotar um recado? Ela podia sentir o sorriso na voz de Camila. Era como se ela soubesse exatamente o que estava fazendo, como se estivesse se divertindo com a situação. Não precisa. Eu mesma falo com ele pessoalmente. Como desejar, senhora Santorini. Tenha um bom dia. A ligação foi encerrada, mas Helena continuou segurando o telefone por alguns instantes. Havia algo definitivamente errado. O tom de Camila não era de uma funcionária respeitosa falando com a esposa do chefe. Era o tom de alguém que se sentia superior, que sabia de algo que Helena não sabia. Ou melhor, que achava que Helena não sabia. Helena caminhou até o escritório de Ricardo em casa e se sentou na cadeira de couro atrás da escrivaninha de maógno. Ele sempre mantinha alguns documentos da empresa ali, para trabalhar nos fins de semana. Nunca havia mexido nessas coisas, sempre respeitou a privacidade do marido. Mas os tempos haviam mudado. A primeira gaveta estava trancada, mas Helena sabia onde Ricardo guardava a chave, dentro de um livro falso na estante. Homens e seus esconderijos previsíveis. Dentro da gaveta, encontrou pastas organizadas com etiquetas, contratos 2024, investimentos internacionais, reuniões confidenciais. Mas havia uma pasta sem etiqueta que chamou sua atenção. Dentro dela, fotografias. Não eram fotos comprometedoras, mas eram íntimas. Ricardo e Camila em um restaurante elegante. Ela tocando a mão dele por cima da mesa. Ricardo e Camila na inauguração de um hotel, ele com a mão na cintura dela de forma possessiva. Ricardo e Camila em um evento social, ela usando a pulseira de ouro branco que Helena havia encontrado na caixa. A pulseira que supostamente era para uma cliente especial. Helena sentiu o sangue ferver, mas forçou-se a manter a calma. Havia mais coisas naquela pasta. Extratos bancários de uma conta que ela não conhecia, comprovantes de transferências para a C. Rodrigues, quantias consideráveis, pagas mensalmente há mais de um ano. E, finalmente, o que mais a chocou. Cópias de documentos imobiliários. Ricardo havia comprado um apartamento no centro da cidade em nome de uma empresa offshore. O apartamento estava sendo usado como escritório executivo para reuniões especiais. Helena pegou o endereço e o memorizou. Depois, cuidadosamente colocou tudo de volta no lugar exato onde encontrou. Agora, ela sabia. A questão era, o que faria com essa informação? Enquanto Helena organizava mentalmente suas próximas ações, Ricardo e Camila estavam no apartamento secreto, discutindo algo muito mais perigoso do que ela imaginava. Precisamos acelerar o plano, dizia Camila. Helena está ficando suspeita e se ela descobrir com os documentos falsificados, a traição era apenas a ponta do iceberg. No apartamento luxuoso do centro da cidade, Ricardo e Camila estavam longe dos olhos curiosos e das convenções sociais. O ambiente era decorado com móveis modernos, obras de arte cuidadosamente escolhidas e uma vista panorâmica da cidade. Era ali que eles se encontravam regularmente, longe da esposa de Ricardo e das responsabilidades que ele fingia levar a sério. Você está tenso hoje, observou Camila, servindo 2 taças de vinho. Ela tinha trocado o vestido formal por um hobby de seda, que destacava ainda mais sua beleza calculista. Ricardo estava de pé diante da janela, observando o movimento da rua lá embaixo. Helena ligou hoje. Queria almoçar comigo. E daí? Você sempre inventa uma desculpa? É diferente, Camila. Helena está diferente, mais atenta, fazendo perguntas. Ricardo, você está paranoico. Helena é uma dona de casa acomodada. Ela não suspeita de nada. Você não a conhece como eu a conheço. Helena é inteligente. Se ela desconfiar, aceleramos nossos planos, interrompeu Camila. Ricardo se virou para encará-la. Havia algo no olhar de Camila que às vezes o incomodava. Uma ambição crua, quase predatória. Você tem certeza de que os documentos estão seguros? Completamente. As procurações falsificadas estão perfeitas. Quando chegar a hora do divórcio, você já terá transferido a maior parte dos bens para empresas offshore.
Helena ficará apenas com a casa e uma pensão modesta. E se ela contestar? Se ela descobrir as irregularidades? Camila sorriu, mas não era um sorriso tranquilizador. Ricardo, meu amor, você se esquece de que tenho acesso a todos os documentos da empresa. Se Helena tentar alguma coisa, posso criar problemas para ela. Evidências de que ela estava sabendo de tudo o tempo todo, até mesmo participando de irregularidades fiscais. Ricardo a olhou com uma expressão estranha. Você faria isso? Por nós? Por nosso futuro? Faria qualquer coisa. Foi nesse momento que Ricardo percebeu uma verdade inquietante. Ele havia se envolvido com uma mulher muito mais perigosa do que imaginava. Do outro lado da cidade, Helena estava parada em frente ao prédio onde ficava o apartamento secreto. Em suas mãos, tinha as chaves que encontrara escondidas no carro de Ricardo. Ela ainda não sabia que estava prestes a descobrir muito mais do que uma simples traição. Estava prestes a descobrir um plano que poderia destruir não apenas o seu casamento, mas toda a sua vida. Helena havia esperado até o fim da tarde para ir ao endereço que encontrara nos documentos. O prédio era elegante, típico da região nobre do centro, com portaria 24 horas e acabamentos luxuosos. Ela observou de longe por alguns minutos, tentando decidir se tinha coragem de entrar. Foi então que viu o carro de Ricardo estacionado na garagem subterrânea. Sua suspeita se confirmou. Ele estava lá, no escritório executivo para reuniões especiais, provavelmente com Camila. Helena poderia ter ido embora, poderia ter confrontado Ricardo em casa, pedido explicações, tentado salvar o casamento, mas algo mais forte a motivava. Uma necessidade urgente de saber toda a verdade, não apenas pedaços dela. Ela se lembrou das chaves extras que Ricardo guardava no console do carro. Com o coração disparado, desceu até a garagem. O segurança estava distraído com um jornal, e Helena conseguiu pegar as chaves sem ser vista. O apartamento ficava no 15º andar. Durante a subida no elevador, Helena ensaiou mentalmente o que diria quando encontrasse os dois juntos. Mas quando chegou ao andar correto, ouviu vozes vindas do apartamento. Ela encostou o ouvido na porta. Não podemos mais esperar, Ricardo. Se ela descobrir sobre as procurações... Era a voz de Camila. Helena respirou fundo e silenciosamente inseriu a chave na fechadura. Documentos falsificados, evidências contra ela, irregularidades fiscais. Helena empurrou a porta devagar, apenas o suficiente para escutar melhor. Você realmente faria isso? Era a voz de Ricardo, com tom de incredulidade. Por nós, por nosso futuro, faria qualquer coisa. Helena sentiu o mundo girar. Não era apenas uma traição, era uma conspiração. Eles estavam planejando destruí-la financeiramente e aparentemente há muito tempo. Com mãos trêmulas, ela tirou o celular do bolso e começou a gravar. Camila, às vezes você me assusta. Nunca pensei que fosse tão calculista. Ricardo querido, você achou que eu me interessei por um homem casado mais velho por quê? Por amor? Você tem poder, dinheiro, influência. Eu tenho juventude e ambição. Juntos podemos ter tudo. E Helena? Helena será um problema resolvido. Ela assinará os papéis do divórcio sem nem mesmo entender o que está assinando. E se não assinar, encontraremos outras formas de convencê-la. Helena já havia escutado o suficiente, mas quando tentou se afastar, esbarrou em um vaso no corredor. O barulho foi suficiente para alertá-los. O que foi isso? Sussurrou Camila. Helena ouviu passos se aproximando da porta. Entrou em pânico. Se eles a descobrissem ali, sua vantagem desapareceria completamente. Rapidamente ela desceu as escadas de emergência, com o coração batendo tão forte que parecia ecoar pelas paredes. Helena havia escapado, mas agora possuía informações explosivas.
Porém, ela não sabia que Ricardo havia instalado câmeras de segurança no corredor do prédio. Naquele momento, ele estava revisando as gravações e descobrindo que sua esposa sabia muito mais do que ele imaginava. A guerra havia oficialmente começado. Naquela noite, Helena chegou em casa antes de Ricardo. Ela se trancou no escritório dele e transferiu a gravação do celular para um pendrive, que escondeu em local seguro. Depois, forçou-se a agir normalmente, como se nada tivesse acontecido. Quando Ricardo chegou em casa, por volta das 10 da noite, ela estava na sala lendo um livro. "Boa noite, querida", ele disse, beijando-lhe a testa com a mesma falsidade de sempre. "Como foi seu dia? A reunião com os investidores japoneses foi bem?" Ricardo mostrou uma microexpressão de surpresa no rosto. "Como você sabe sobre os japoneses?" "Você me contou esta manhã, lembra?" Ricardo assentiu, mas ela percebeu que ele estava mais alerta, mais cauteloso. "Helena, tem uma viagem de negócios na próxima semana. São Paulo e Rio de Janeiro. Pode durar uns 10 dias. Claro, negócios são negócios. Mas Helena sabia que não haveria viagem nenhuma. Provavelmente, Ricardo usaria esses 10 dias para acelerar seus planos de transferir os bens e preparar os documentos do divórcio. "A propósito", disse Helena, mantendo o tom casual, "encontrei uma pasta interessante no seu escritório hoje. Você deixou a gaveta aberta." Ricardo parou de afrouxar a gravata. "Que pasta?" "Algumas fotos suas com funcionários da empresa. Você e Camila parecem ter uma relação de trabalho muito próxima." O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Ricardo a encarou, tentando decifrar quanto ela realmente sabia. "Camila é uma funcionária exemplar. É natural que apareça em eventos corporativos." "Natural", repetiu Helena. "Como é natural manter um apartamento no centro para reuniões especiais?" Agora Ricardo parou completamente o que estava fazendo. "De que você está falando?" "Talvez devêssemos ser mais honestos um com o outro, Ricardo. O que acha?" Foi uma jogada arriscada. Helena estava revelando que sabia de algo, sem revelar exatamente o que. Mas ela precisava testar até onde Ricardo estava disposto a ir com suas mentiras. "Helena, eu não sei o que você pensa que descobriu, mas não penso que descobri, eu descobri. A questão é, o que vamos fazer com isso?" Os dois se encararam por um longo momento. Helena podia ver a mente dele trabalhando, calculando, planejando. "Muito bem", ele disse finalmente. "Talvez seja a hora de conversarmos." Mas essa conversa não aconteceria naquela noite. O telefone de Ricardo tocou, uma calada urgente de Camila. "Temos um problema", ela disse quando ele atendeu. "As câmeras de segurança gravaram tudo. Helena estava no prédio hoje pela tarde." Ricardo olhou para a esposa com olhos novos. Se ela havia escutado a conversa no apartamento, sabia sobre os documentos falsificados. E isso mudava tudo. Helena havia esperado até o fim da tarde para ir ao endereço que encontrara nos documentos. O prédio era elegante, típico da região nobre do centro, com portaria 24 horas e acabamentos luxuosos. Ela observou de longe por alguns minutos, tentando decidir se tinha coragem de entrar. Foi então que viu o carro de Ricardo estacionado na garagem subterrânea. Sua suspeita se confirmou. Ele estava lá, no escritório executivo para reuniões especiais, provavelmente com Camila. Helena poderia ter ido embora, poderia ter confrontado Ricardo em casa, pedido explicações, tentado salvar o casamento, mas algo mais forte a motivava, uma necessidade urgente de saber toda a verdade, não apenas pedaços dela. Ela se lembrou das chaves extras que Ricardo guardava no console do carro. Com o coração disparado, desceu até a garagem. O segurança estava distraído com um jornal, e Helena conseguiu pegar as chaves sem ser vista. O apartamento ficava no 15º andar.
Durante a subida no elevador, Helena ensaiou mentalmente o que diria quando encontrasse os dois juntos. Mas quando chegou ao andar correto, ouviu vozes vindas do apartamento. Ela encostou o ouvido na porta. Não podemos mais esperar, Ricardo. Se ela descobrir sobre as procurações... Era a voz de Camila. Helena respirou fundo e silenciosamente inseriu a chave na fechadura. Documentos falsificados, evidências contra ela, irregularidades fiscais. Helena empurrou a porta devagar, apenas o suficiente para escutar melhor. Você realmente faria isso? Era a voz de Ricardo, com tom de incredulidade. Por nós, por nosso futuro, faria qualquer coisa. Helena sentiu o mundo girar. Não era apenas uma traição, era uma conspiração. Eles estavam planejando destruí-la financeiramente e aparentemente há muito tempo. Com mãos trêmulas, ela tirou o celular do bolso e começou a gravar. Camila, às vezes você me assusta. Nunca pensei que fosse tão calculista. Ricardo querido, você achou que eu me interessei por um homem casado mais velho por quê? Por amor? Você tem poder, dinheiro, influência. Eu tenho juventude e ambição. Juntos podemos ter tudo. E Helena? Helena será um problema resolvido. Ela assinará os papéis do divórcio sem nem mesmo entender o que está assinando. E se não assinar, encontraremos outras formas de convencê-la. Helena já havia escutado o suficiente, mas quando tentou se afastar, esbarrou em um vaso no corredor. O barulho foi suficiente para alertá-los. O que foi isso? Sussurrou Camila. Helena ouviu passos se aproximando da porta. Entrou em pânico. Se eles a descobrissem ali, sua vantagem desapareceria completamente. Rapidamente ela desceu as escadas de emergência, com o coração batendo tão forte que parecia ecoar pelas paredes. Helena havia escapado, mas agora possuía informações explosivas. Porém, ela não sabia que Ricardo havia instalado câmeras de segurança no corredor do prédio. Naquele momento, ele estava revisando as gravações e descobrindo que sua esposa sabia muito mais do que ele imaginava. A guerra havia oficialmente começado. Naquela noite, Helena chegou em casa antes de Ricardo. Ela se trancou no escritório dele e transferiu a gravação do celular para um pendrive, que escondeu em local seguro. Depois, forçou-se a agir normalmente, como se nada tivesse acontecido. Quando Ricardo chegou em casa, por volta das 10 da noite, ela estava na sala lendo um livro. "Boa noite, querida", ele disse, beijando-lhe a testa com a mesma falsidade de sempre. "Como foi seu dia? A reunião com os investidores japoneses foi bem?" Ricardo mostrou uma microexpressão de surpresa no rosto. "Como você sabe sobre os japoneses?" "Você me contou esta manhã, lembra?" Ricardo assentiu, mas ela percebeu que ele estava mais alerta, mais cauteloso. "Helena, tem uma viagem de negócios na próxima semana. São Paulo e Rio de Janeiro. Pode durar uns 10 dias. Claro, negócios são negócios. Mas Helena sabia que não haveria viagem nenhuma. Provavelmente, Ricardo usaria esses 10 dias para acelerar seus planos de transferir os bens e preparar os documentos do divórcio. "A propósito", disse Helena, mantendo o tom casual, "encontrei uma pasta interessante no seu escritório hoje. Você deixou a gaveta aberta." Ricardo parou de afrouxar a gravata. "Que pasta?" "Algumas fotos suas com funcionários da empresa. Você e Camila parecem ter uma relação de trabalho muito próxima." O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Ricardo a encarou, tentando decifrar quanto ela realmente sabia. Camila é uma funcionária exemplar. É natural que apareça em eventos corporativos. "Natural", repetiu Helena. "Como é natural manter um apartamento no centro para reuniões especiais?" Agora Ricardo parou completamente o que estava fazendo. "De que você está falando?"
Talvez devêssemos ser mais honestos um com o outro, Ricardo. O que acha? Foi uma jogada arriscada. Helena estava revelando que sabia de algo, sem revelar exatamente o que. Mas ela precisava testar até onde Ricardo estava disposto a ir com suas mentiras. Helena, eu não sei o que você pensa que descobriu, mas não penso que descobri, eu descobri. A questão é, o que vamos fazer com isso? Os dois se encararam por um longo momento. Helena podia ver a mente dele trabalhando, calculando, planejando. Muito bem, ele disse finalmente. Talvez seja a hora de conversarmos. Mas essa conversa não aconteceria naquela noite. O telefone de Ricardo tocou, uma calada urgente de Camila. Temos um problema, ela disse quando ele atendeu. As câmeras de segurança gravaram tudo. Helena estava no prédio hoje pela tarde. Ricardo olhou para a esposa com olhos novos. Se ela havia escutado a conversa no apartamento, sabia sobre os documentos falsificados. E isso mudava tudo. Na manhã seguinte, Ricardo saiu cedo, alegando uma reunião importante. Helena sabia que ele estava se encontrando com Camila para planejar os próximos movimentos. Ela também tinha seus próprios planos. Helena ligou para sua melhor amiga, Mariana Costa, advogada especializada em direito de família. Elas se conheciam desde a faculdade e mantinham uma amizade sólida ao longo dos anos. Marina, preciso conversar com você urgentemente. É sobre Ricardo. Claro, Helena. Vem aqui no escritório. 1 hora depois, Helena estava sentada na elegante sala de Mariana, contando tudo o que havia descoberto. Mariana escutou em silêncio, fazendo anotações ocasionais. Helena, isso é muito sério. Se o que você está me contando for verdade, Ricardo não está apenas traindo você. Ele está cometendo fraude, falsificação de documentos, apropriação indébita. Eu sei e tenho provas. Helena mostrou a gravação que havia feito no apartamento. Mariana ouviu atentamente e balançou a cabeça. Isso é ouro, Helena. Com essa gravação, não apenas você pode se proteger no divórcio, como também pode processá-lo criminalmente. Mas eu quero mais do que isso, Marina. Eu quero justiça completa. O que você quer dizer? Helena se inclinou para frente, com uma determinação que surpreendeu até ela mesma. Marina, eles planejaram destruir minha vida. Sistematicamente, durante anos. Camila disse que faria qualquer coisa para ficarem juntos, inclusive criar evidências falsas contra mim. Você acha que eu deveria simplesmente perdoar e seguir em frente? Não, claro que não, mas existem maneiras de obter justiça sem se colocar em risco. Helena sorriu, mas não era um sorriso de alegria. Era um sorriso que Mariana nunca tinha visto na face da amiga. Frio, calculista. Marina, preciso que você faça algumas coisas para mim, discretamente. O que você quer? Primeiro, quero uma investigação completa das finanças de Ricardo. Tudo. Contas no exterior, empresas offshore, investimentos escondidos. Segundo, quero informações sobre Camila Rodrigues. Histórico profissional, antecedentes, tudo. Helena? E terceiro, Helena continuou, ignorando a hesitação da amiga. Quero que você contrate o melhor investigador particular da cidade. Alguém que seja criativo. Criativo? Como? Alguém que entenda que, às vezes, a justiça legal não é suficiente. Às vezes, precisamos de justiça poética. Mariana concordou relutantemente com os pedidos de Helena, mas não imaginava que sua amiga já tinha dado o próximo passo por conta própria. Naquele momento, Helena estava enviando uma mensagem anônima para a Receita Federal informando sobre irregularidades na empresa de Ricardo. Era apenas o começo de um plano muito mais elaborado. O investigador particular recomendado por Mariana se chamava Carlos Mendonça, um ex-policial federal aposentado com contatos em várias esferas do governo e uma reputação de eficiência absoluta em casos complexos. Helena o encontrou num café discreto no centro da cidade. Carlos era um homem de uns 50 anos, cabelos grisalhos, olhar penetrante e uma postura que inspirava confiança.
Helena explicou a situação em detalhes e entregou cópias de todos os documentos que havia encontrado. Senhora Helena, com base no que a senhora me mostrou, este caso vai muito além de adultério. Seu marido está envolvido numa rede de corrupção e lavagem de dinheiro bastante sofisticada. Como assim? Essas empresas offshore que ele criou, os valores transferidos, os imóveis comprados em nome de terceiros, isso tem a assinatura de operações de lavagem de dinheiro. Provavelmente ele está limpando recursos de origem duvidosa. Helena sentiu um calafrio. Você está dizendo que Ricardo é criminoso? Eu estou dizendo que, se minhas suspeitas estiverem corretas, seu marido não é apenas um empresário infiel. Ele pode estar envolvido com pessoas muito perigosas. E Camila? A secretária é claramente cúmplice, mas preciso investigar mais para saber se ela é apenas uma oportunista ou se tem conexões próprias com essa rede. Carlos abriu uma pasta e mostrou algumas fotos para Helena. Consegui estas imagens ontem. Seu marido se reuniu com este homem num restaurante do centro. Helena olhou a foto. Era um homem de aparência sinistra, com cicatrizes no rosto e olhar frio. Quem é ele? Marcelo Tubarão Silva, ex-prisionário, conhecido por ser intermediário em esquemas de lavagem de dinheiro. Se Ricardo está fazendo negócios com ele... Helena engoliu seco. Em que tipo de vida ela estava vivendo? Como não percebera que seu marido estava envolvido com criminosos? Senhor Carlos, eu quero que você descubra tudo, cada detalhe, cada conexão, cada crime. E quero evidências que possam ser usadas tanto na justiça quanto o quê, senhora? Quanto para destruir completamente a vida deles. Carlos a estudou por um momento. Senhora Helena, devo alertá-la que pessoas envolvidas nesse tipo de esquema podem ser extremamente perigosas quando se sentem encurraladas. Senhor Carlos, eles já me encurralaram. Agora é a minha vez de revidar. O que Helena não sabia era que Ricardo já estava desconfiado de suas investigações. Naquele momento, ele estava no apartamento secreto, com Camila e Marcelo Tubarão Silva, planejando uma forma de resolver o problema Helena de uma vez por todas. Acidentes acontecem, especialmente com esposas muito curiosas. No apartamento luxuoso, a atmosfera estava tensa. Ricardo caminhava de um lado para o outro enquanto Camila e Marcelo Tubarão Silva discutiam opções em voz baixa. Ela sabe demais, disse Camila, com frieza. As gravações de segurança mostram que ela esteve aqui ontem. Se ela ouviu nossa conversa... Calm down, gata, interrompeu Tubarão, acendendo um cigarro importado. Problemas como esse têm soluções simples. Ricardo parou de caminhar. Marcelo, não quero violência. Helena é minha esposa há 15 anos. Tubarão riu, um som gutural e desagradável. Ricardo, meu amigo, você está movimentando dinheiro sujo há 3 anos. 10 milhões de reais já passaram pelas suas empresas fantasmas. Você acha que sentimentalismo tem lugar nesse negócio? Ele tem razão, Ricardo, disse Camila, aproximando-se dele. Helena pode destruir tudo o que construímos. Os federais já estão investigando algumas operações do setor. Se ela entregar as evidências, todos nós vamos presos, completou o Tubarão. E eu não vou cair por causa da sua esposa sentimental. Ricardo se sentou pesadamente no sofá. Existe alguma outra forma? Algo que não envolva... feri-la? Tubarão trocou um olhar significativo com Camila. Existe uma possibilidade. Sua esposa teve acesso às informações privilegiadas da empresa, correto? Ela assinou alguns documentos ao longo dos anos, mas eram coisas rotineiras. Não necessariamente, interrompeu Camila com um brilho perigoso nos olhos. Ricardo, você se lembra da procuração que Helena assinou ano passado para a compra daquele terreno em Búzios? Ricardo franziu a testa. Lembro, mas aquilo foi legítimo. Não se alterarmos alguns números, sorriu Camila. Com uma pequena modificação nos documentos, podemos fazer parecer que Helena autorizou transferências muito maiores. Transferências para contas suspeitas. Tubarão sorriu aprovando. Inteligente, gata. Transformamos a investigadora em investigada.
Não entendo, disse Ricardo. É simples, explicou Camila. Criamos evidências de que Helena sempre soube de tudo, que ela era cúmplice ativa nas operações. Quando ela tentar nos denunciar, descobrirá que os federais já têm um dossiê completo sobre o envolvimento dela. E se isso não for suficiente para calá-la? Perguntou Ricardo. Então, disse Tubarão, apagando o cigarro com força excessiva, passamos para o plano B. Enquanto os três conspiravam, Helena estava em reunião com Carlos Mendonça, recebendo informações ainda mais chocantes. Senhora Helena, disse o investigador, descobri algo que muda tudo. Seu marido não é apenas cúmplice nessa rede de lavagem de dinheiro, ele é o cérebro da operação. E a próxima remessa que chegará ao porto vale 50 milhões de reais. Helena quase derrubou a xícara de café quando ouviu as palavras de Carlos. 50 milhões? Você tem certeza? Absoluta. Consegui interceptar algumas comunicações. Há um carregamento de cocaína chegando ao Porto de Santos na próxima terça-feira. O valor da operação, após a limpeza do dinheiro através das empresas do seu marido, será de cerca de 50 milhões. Helena sentiu náusea. Meu Deus, Ricardo está envolvido com o tráfico de drogas? Mais do que isso. Pelos documentos que consegui, ele é o responsável por toda a operação financeira. As empresas dele são usadas para lavar o dinheiro, os imóveis servem como pontos de distribuição, e o apartamento onde você esteve é, na verdade, um centro de comando. E Camila? Camila Rodrigues é muito mais do que uma secretária ambiciosa. Ela tem formação em contabilidade pela Suíça e passou 2 anos trabalhando em bancos offshore nas Ilhas Caimã. Ela é uma especialista em lavagem de dinheiro internacional. Helena apoiou o rosto nas mãos. Como eu pude ser tão cega? 15 anos de casamento e eu não sabia de nada. Senhora Helena, isso não é culpa sua. Operações como essa são desenvolvidas exatamente para enganar pessoas próximas. Mas agora temos uma situação muito perigosa. Como assim? Carlos mostrou algumas fotos tiradas com teleobjetiva. Seu marido se reuniu com Marcelo Tubarão Silva 3 vezes esta semana. Nas últimas 48 horas, consegui identificar outros 2 membros do partel, José Mão de Ferro Santos e Carlos Eduardo Machado Oliveira. Estes homens não hesitam em eliminar testemunhas. Você acha que eles suspeitam que eu sei de alguma coisa? Tenho certeza. Instalei alguns dispositivos de escuta no apartamento onde seu marido se encontra com Camila. As conversas que gravei são perturbadoras. Carlos colocou um pequeno gravador na mesa e apertou play. A voz de Tubarão preencheu o ambiente. Problemas como esse têm soluções simples. Helena ouviu toda a conversa, incluindo o plano para incriminá-la e a menção sinistra ao plano B. Eles vão tentar me enquadrar, sussurrou Helena. E se isso não funcionar? Exato. Senhora Helena, preciso ser direto com a senhora. A sua vida está em perigo real. Estas pessoas já mataram antes e não hesitarão em fazer novamente. Helena se levantou e começou a caminhar pela sala. Senhor Carlos, eu não posso simplesmente fugir e me esconder. Eles destruiriam minha reputação, roubariam tudo que eu tenho e ainda ficariam livres para continuar com seus crimes. Então, o que a senhora propõe? Helena parou e encarou Carlos com uma determinação que o surpreendeu. Quero que você continue monitorando todos os movimentos deles. Quero saber exatamente quando e onde acontecerá esta operação de 50 milhões. Para quê? Para entregá-los à Polícia Federal. Todos eles, com provas irrefutáveis e em flagrante delito. Senhora Helena, isso é extremamente perigoso. Senhora Helena, ele interrompeu. Meu marido, que jurou me amar e proteger, está planejando me transformar em criminosa ou me eliminar. A mulher com quem ele me trai é uma especialista internacional em crimes financeiros, e eles trabalham com assassinos profissionais. Você acha que eu tenho alguma coisa a perder sendo cautelosa? Carlos a observou por um longo momento. A senhora tem razão.
Mas se vamos fazer isso, precisamos fazer direito. Um erro e todos nós estaremos mortos. No apartamento secreto, Camila terminava de alterar os documentos que incriminariam Helena. Pronto, disse ela com satisfação. Se alguém investigar, descobrirá que Helena Santorini autorizou transferências de 20 milhões de reais para contas suspeitas nos últimos 2 anos. Tubarão sorriu aprovando, mas nenhum dos 3 sabia que cada palavra estava sendo gravada por Carlos Mendonça. Helena havia passado a noite em claro, planejando cada detalhe com Carlos Mendonça. Eles decidiram que a única forma de derrotar Ricardo e seus cúmplices era usando as próprias armas deles: desinformação, evidências falsas e timing perfeito. Na manhã seguinte, Helena agiu como se nada tivesse acontecido. Quando Ricardo acordou, ela estava preparando o café da manhã. "Bom dia, querido", disse ela com naturalidade estudada. "Bom dia." Ricardo a observou com atenção, procurando sinais de que ela sabia de alguma coisa. "Ricardo, estive pensando sobre nossa conversa da outra noite, sobre sermos mais honestos um com o outro." Ele parou de beber o café. "E?" "Eu quero me desculpar. Andei muito paranoica ultimamente. Acho que é a idade, a menopausa. Você sabe como é." Ricardo não disfarçou o alívio. "Helena, fico feliz que você tenha chegado a essa conclusão. Na verdade, pensei que podíamos fazer uma viagem juntos, renovar nosso relacionamento. Que tal irmos para aquele resort em Búzios no final do mês?" "Búzios seria perfeito", disse Ricardo, provavelmente pensando no terreno que havia comprado lá como parte da operação de lavagem de dinheiro. "Ótimo. Vou começar a planejar tudo hoje." Quando Ricardo saiu para o trabalho, Helena imediatamente ligou para Carlos. Ele mordeu a isca. Agora precisa descobrir se eles vão acelerar a operação por acreditarem que estão seguros. "Já estou monitorando, mas tenho novidades preocupantes. Os dispositivos de escuta captaram uma conversa entre Camila e um contato internacional. Parece que existe uma segunda operação sendo planejada, para o mesmo período." "Que tipo de operação?" "Transferência de 50 milhões de reais para contas na Suíça imediatamente após a venda da mercadoria. Se tudo correr como planejado, Ricardo, Camila e o cartel vão desaparecer do país com uma fortuna." Helena sentiu o sangue gelar. "Eles estão planejando fugir?" "E deixar você como bode expiatório para tudo. Os documentos falsificados que Camila preparou são muito convincentes. Se a operação der certo, você será responsabilizada por crimes que nunca cometeu enquanto eles vivem como milionários na Europa. Não se permitirmos que isso aconteça." "Senhora Helena, tenho o plano completo deles. A mercadoria chega na terça-feira, às 3 da madrugada, Pier 7 do Porto de Santos. A transferência financeira será feita às 6 da manhã, usando os computadores do apartamento secreto. Às 10 horas, eles embarcam num voo para Genebra." "Perfeito. Temos tudo o que precisamos." "Ainda não. Preciso de mais evidências físicas. Preciso entrar no apartamento quando eles não estiverem lá." Helena pensou por um momento. "Eu sei como fazer isso. Ricardo está planejando uma viagem de negócios para este fim de semana. Provavelmente ele e Camila vão usar o apartamento para os preparativos finais. Domingo à tarde, o lugar estará vazio." "Como pode ter certeza?" "Porque eu vou criar uma situação que os forçará a sair." Helena não sabia que Tubarão havia instalado novos dispositivos de segurança no apartamento, incluindo câmeras com reconhecimento facial. No momento em que ela ou qualquer pessoa não autorizada tentasse entrar, ele seria alertado imediatamente. A armadilha perfeita estava prestes a se tornar uma armadilha mortal. Carlos conseguiu sair do apartamento pelos fundos do prédio, mas sabia que tinha pouco tempo. Imediatamente ligou para Helena. "Senhora Helena, a senhora está em perigo imediato. Precisa sair de casa agora." "O que aconteceu?" "Eles descobriram que alguém os está investigando. Tubarão disse que vão resolver o problema Helena hoje à noite. Eles estão planejando um acidente doméstico."
Helena sentiu o pânico tomar conta dela. Meu Deus! E agora? Precisa sair de casa imediatamente. Vá para um local público com muita gente. Vou encontrá-la no shopping do centro em 1 hora. E as evidências que você coletou? Tenho tudo. Fotografias, gravações, documentos. É mais do que suficiente para prender todos eles. Helena pegou apenas os itens essenciais e saiu de casa. Mas ao entrar no carro, percebeu que estava sendo seguida por um sedã preto com vidros escuros. Em vez de ir para o shopping, ela dirigiu pela cidade, tentando despistar os perseguidores. Mas o sedã a seguia implacavelmente. Helena ligou para Carlos. Estou sendo seguida, não posso ir ao shopping. Escute com atenção. Dirija até a delegacia da Polícia Federal na Rua Augusta. É um local seguro e temos contatos lá. E se eles me pegarem antes? Continue dirigindo e falando comigo. Estou rastreando sua localização pelo GPS. Durante 20 minutos aterrorizantes, Helena dirigiu pelas ruas da cidade com o sedã colado atrás dela. Quando estava a apenas 2 quadras da delegacia da Polícia Federal, o sedã acelerou e tentou forçá-la a parar. Helena pisou fundo no acelerador e conseguiu entrar no estacionamento da delegacia em alta velocidade. O sedã parou do lado de fora, mas não ousou segui-la. Dentro da delegacia, Helena foi recebida pelo delegado federal Marcos Ribeiro, a quem Carlos havia contatado. Senhora Santorini, o senhor Mendonça nos passou informações perturbadoras sobre seu marido. Você está disposta a colaborar conosco? Completamente. Quero que eles paguem por tudo o que fizeram. O delegado Ribeiro organizou uma equipe especial. Com as evidências que o Sr. Mendonça coletou e seu testemunho, podemos prender todo o grupo em flagrante durante a operação de terça-feira. E minha segurança? A partir de agora, a senhora ficará sob proteção policial. Ricardo e seus cúmplices não imaginem que temos todas essas informações. Helena passou a noite na delegacia, sob proteção. Mas no apartamento secreto, Ricardo, Camila e Tubarão estavam furiosos. Ela escapou, relatou o homem que havia seguido Helena. Foi direto para a Polícia Federal. Isso significa que eles sabem de tudo, disse Camila, entrando em pânico. Calma, disse Tubarão. Se soubessem de tudo, já teriam nos prendido. Provavelmente Helena apenas contou sobre o adultério e suas suspeitas financeiras. E a operação de terça-feira? Continua, mas agora precisamos acelerar tudo. Em vez de esperarmos até às 10 da manhã para embarcar, partimos logo após a transferência financeira, às 7 da manhã. E Helena? Tubarão sorriu friamente. Helena não será mais um problema. Tenho contatos dentro da Polícia Federal. Logo saberei exatamente o que ela contou e onde ela está. Helena estava segura na delegacia, mas não sabia que o inspetor José Carlos, que estava trabalhando no seu caso, na verdade era um informante de Tubarão. Naquele momento, ele estava repassando todas as informações sobre a operação policial que seria montada na terça-feira. A armadilha havia se tornado uma emboscada. Na manhã de segunda-feira, Helena acordou na sala de proteção da Delegacia Federal com uma sensação estranha. Algo não estava certo. Durante a noite, havia notado movimentos suspeitos. Policiais entrando e saindo, conversas sussurradas, olhares evasivos. O delegado Ribeiro a recebeu com café e pães, mas Helena percebeu tensão em seu comportamento. Senhora Helena, tivemos algumas complicações durante a noite. Que tipo de complicações? Parece que houve um vazamento de informações. Nossos alvos alteraram parte do plano deles. Helena sentiu o estômago apertar. Como vocês sabem disso? Interceptamos algumas comunicações. Eles anteciparam o horário de embarque e mudaram o ponto de encontro para a transferência financeira. Isso significa que vocês não conseguirão prendê-los? Significa que teremos que ajustar nossa estratégia. Nesse momento, Carlos Mendonça chegou à delegacia com uma expressão sombria. Delegado, preciso falar com a senhora em particular, disse ele olhando diretamente para Helena.
Ribeiro hesitou. Senhor Mendonça, todos os detalhes da operação devem ser discutidos em conjunto. Com todo respeito, delegado, mas acredito que temos um informante aqui dentro. O silêncio que se seguiu foi tenso. Ribeiro franziu a testa. Essa é uma acusação muito séria. É uma realidade muito perigosa. Senhora Helena, ontem à noite instalei dispositivos de monitoramento no apartamento do seu marido. Capturei uma conversa entre Tubarão e alguém que ele chama de nosso amigo na Federal. Helena sentiu o sangue gelar. Alguém aqui está passando informações para eles? Pior do que isso, esse informante está orientando como eles devem proceder para evitar a prisão e ainda conseguir eliminar você durante a operação. O delegado Ribeiro se levantou bruscamente. Senhor Mendonça, essas são acusações extremamente graves. Espero que tenha provas. Carlos tirou um gravador do bolso. Tenho. Quer ouvir? A gravação era cristalina. Tubarão. Nosso amigo na Federal confirmou. Eles vão montar a operação no Pier 7, como esperávamos. Voz desconhecida. E a Helena? Vai estar lá também. Nosso contato disse que ela insistiu em participar da operação como informante protegida. Voz desconhecida. Perfeita oportunidade para resolver 2 problemas. Um tiroteio durante a operação pode vitimar tanto criminosos quanto informantes. Helena ficou lívida. Eles estão planejando me matar durante a operação policial e fazer parecer que foi um acidente. O delegado Ribeiro ouvia a gravação com uma expressão cada vez mais sombria. Senhor Mendonça, conseguiu identificar a voz do informante? Ainda não, mas sei que é alguém com acesso direto às informações da operação. Isso inclui apenas 5 pessoas. Eu, o inspetor José Carlos, a agente Marina Silva, o sargento Roberto Santos e o técnico em comunicações André Oliveira. Helena olhou ao redor da sala. Como vamos descobrir quem é? Carlos sorriu, mas não era um sorriso alegre. Senhora Helena, já sei quem é, e agora vamos usar essa informação ao nosso favor. Carlos havia identificado o informante através de análise de voz, mas decidiu não revelar ainda quem era. Seu plano era usar o próprio traidor para virar o jogo contra Ricardo e seus cúmplices. Mas o que Carlos não sabia é que Tubarão havia decidido eliminar não apenas Helena, mas também todos os policiais envolvidos na operação. A terça-feira seria um massacre. Carlos pediu para falar com Helena a sós. Eles se isolaram em uma sala reservada dentro da delegacia. Senhora Helena, identifiquei o informante. É o inspetor José Carlos. Como você descobriu? Análise de voz e alguns detalhes que só ele poderia saber. Mas agora vamos usar isso a nosso favor. Como? Vamos dar a ele informações falsas sobre onde você estará durante a operação. Quando ele repassar para Tubarão, eles montarão uma emboscada no local errado. E onde eu realmente estarei? Carlos tirou um mapa do Porto de Santos. Aqui, no Pier 12, com uma equipe especial que eu mesmo selecionei. Policiais de confiança absoluta, fora da estrutura normal da operação. Mas isso significa que os criminosos escaparão? Não necessariamente. Tem um plano muito mais ambicioso. Carlos abriu uma pasta com fotografias e documentos. Senhora Helena, consegui informações sobre toda a rede. Não são apenas seu marido, Camila e Tubarão. É uma organização internacional com tentáculos em 12 países. Helena ficou impressionada. Como assim? Seu marido é apenas uma peça pequena em um esquema muito maior. Se prendermos apenas ele, outros assumirão o lugar. Mas se capturarmos a operação inteira, com todos os envolvidos... Você está propondo o quê? Que deixemos a operação acontecer até o último momento. Vamos seguir o dinheiro até as contas internacionais, identificar todos os receptores, mapear a rede completa, só depois faremos as prisões. E minha segurança durante tudo isso? Vai estar garantida, mas preciso de sua coragem para uma última encenação. Helena o encarou com determinação. O que preciso fazer? Precisa convencer o inspetor José Carlos de que descobriu novos detalhes sobre a operação. Detalhes que podem ajudar a polícia,
mas que só você pode confirmar pessoalmente no local. Você quer que eu seja a isca? Quero que você seja a heroína que destruirá uma rede internacional de criminosos. Helena pensou por um longo momento. Carlos, se fizermos isso e der errado, se não fizermos isso, sua vida nunca estará segura. Eles sempre voltarão. Está bem, eu faço. Carlos sorriu, desta vez com admiração genuína. Senhora Helena, em 30 anos de investigação, nunca conheci alguém tão corajoso. 2 horas depois, Helena procurou o inspetor José Carlos. Inspetor, lembrei de algo importante. Meu marido tem um depósito secreto no Pier 15. Pode ser onde eles guardam parte da mercadoria. José Carlos tentou disfarçar o interesse. Tem certeza disso? Absoluta. Inclusive, se me permitirem, posso identificar exatamente qual depósito é. Isso seria muito útil. Vou incluir o Pier 15 na operação. Helena sabia que em poucas horas essa informação chegaria a Tubarão. O plano estava em movimento. Na véspera da operação, Tubarão reuniu seu grupo em um galpão abandonado. Mudança de planos, anunciou. A esposa do Ricardo vai estar no Pier 15 amanhã. É lá que vamos resolver todos os nossos problemas de uma vez. Mas enquanto ele falava, Carlos Mendoza estava gravando tudo de um contêiner próximo. A armadilha final estava pronta, mas ninguém sabia quem realmente seria capturado. A madrugada de terça-feira amanheceu nublada no Porto de Santos. Às 2h30 da manhã, várias equipes policiais já estavam posicionadas estrategicamente, enquanto Helena aguardava no Pier 12, com Carlos e uma equipe especial. No Pier 7, o carregamento de drogas chegou pontualmente às 3 horas, sendo recebido por homens de Tubarão, mas a verdadeira movimentação estava acontecendo no Pier 15, onde Tubarão havia montado uma emboscada mortal esperando por Helena. O que nenhum dos criminosos sabia é que Carlos havia instalado câmeras e microfones em todos os pontos estratégicos durante a noite. Às 4 horas da manhã, Ricardo chegou ao apartamento secreto com Camila para iniciarem as transferências financeiras. Eles estavam nervosos, mas confiantes de que em poucas horas estariam voando para a Suíça com 50 milhões de reais. Onde está o Tubarão? Perguntou Ricardo. Está resolvendo o problema, Helena, respondeu Camila, digitando códigos nos computadores. Às 6 horas, quando terminarmos as transferências, não teremos mais nenhuma preocupação. Mas no Pier 12, Helena estava acompanhando tudo através dos monitores. Eles realmente acreditaram que eu estaria no Pier 15, disse Helena, observando os homens de Tubarão posicionados para matá-la. E agora vamos capturar todos eles em flagrante, respondeu Carlos. As equipes especiais já estão cercando os 3 locais. Às 5h30, começou a operação simultânea. A Polícia Federal invadiu o apartamento no exato momento em que Ricardo e Camila completavam as transferências financeiras. As contas de destino eram monitoradas por autoridades internacionais, que imediatamente bloquearam os recursos. No Pier 7, a equipe do BOP prendeu todos os envolvidos na operação de drogas, apreendendo mais de 2 toneladas de cocaína. No Pier 15, Tubarão e seus homens aguardavam Helena há mais de 2 horas, quando perceberam que haviam sido enganados. O som de helicópteros e sirenes se aproximando os alertou de que a operação havia sido descoberta. Fomos traídos, gritou Tubarão para os seus capangas. Saiam daqui agora! Mas era tarde demais. Atiradores de elite da Polícia Federal já haviam cercado completamente o pier. Quando Tubarão tentou fugir, foi recebido pela voz amplificada do comandante da operação. Marcelo Silva, você está cercado. Solte suas armas e se entregue. A resposta de Tubarão foi uma rajada de metralhadora. Iniciou-se, então, um intenso tiroteio que durou 15 minutos. Quando o silêncio finalmente voltou ao Pier 15, 3 dos capangas de Tubarão estavam mortos, 2 feridos e presos, e o próprio Tubarão havia levado um tiro na perna durante sua tentativa desesperada de fuga. Simultaneamente, no apartamento luxuoso, Ricardo e Camila foram surpreendidos no momento exato em que celebravam o sucesso da transferência financeira. 50 milhões transferidos com sucesso, anunciou Camila, levantando uma taça de champanhe.
Em 2 horas estaremos no aeroporto. Polícia Federal, mãos ao alto! A porta do apartamento foi arrombada por uma equipe do BOP. Ricardo ficou paralisado, ainda segurando a taça, enquanto Camila tentou desesperadamente apagar os arquivos dos computadores. Não se mexam! Gritou o delegado Ribeiro, entrando logo atrás da equipe tática. Ricardo Santorini e Camila Rodrigues, vocês estão presos por formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, tráfico internacional de drogas e tentativa de homicídio. Isso é um equívoco. Sou um empresário respeitável. Respeitável? O delegado Ribeiro mostrou uma pilha de documentos. Temos aqui evidências de que você movimentou mais de 200 milhões de reais em dinheiro sujo nos últimos 3 anos. Temos gravações suas planejando assassinar sua própria esposa. E temos Marcelo Silva, o tubarão, confirmando tudo em depoimento. Camila, percebendo que não havia escape, tentou uma última cartada. Eu coopero, posso entregar toda a rede internacional. Tarde demais, respondeu o delegado. Já temos tudo o que precisamos. 3 dias depois, Helena estava na Delegacia Federal prestando seu depoimento final. Carlos Mendonça estava a seu lado, organizando as últimas evidências do caso. Senhora Helena, graças à sua coragem, conseguimos desmantelar uma das maiores redes de lavagem de dinheiro e tráfico internacional da América Latina. E o inspetor José Carlos? Preso e confesso. Recebia 50 mil reais por mês para passar informações privilegiadas. Será julgado por corrupção ativa e conspiração. Carlos mostrou uma pasta com relatórios internacionais. Senhora Helena, as informações que coletamos permitiram prisões simultâneas em 12 países. Foram apreendidos mais de 500 milhões de dólares em contas bancárias, 16 propriedades de luxo, 3 iates e 2 aeronaves. E as pessoas que foram presas? Ricardo foi condenado a 22 anos de prisão. Camila, que decidiu colaborar efetivamente, recebeu 15 anos. Tubarão, que tinha várias condenações anteriores, pegou prisão perpétua. Helena sentiu uma mistura de alívio e melancolia. É estranho. 15 anos de casamento se transformaram em uma mentira. Senhora Helena, disse Carlos gentilmente, a senhora descobriu a verdade e teve coragem de enfrentá-la. Isso não é comum. O delegado Ribeiro acrescentou: Helena, por sua colaboração excepcional, o governo federal decidiu lhe conceder uma indenização pelos danos morais e materiais sofridos. Além disso, todos os bens legítimos de seu ex-marido foram transferidos para seu nome. Não quero nada que venha do crime. Não se preocupe. Nossa investigação contábil separou completamente os bens adquiridos com dinheiro limpo daqueles comprados com recursos criminosos. A casa onde vocês moravam, por exemplo, foi comprada antes de Ricardo se envolver com o crime. É legitimamente sua. Carlos fechou a pasta de documentos. Senhora Helena, há uma coisa que ainda não contei. Durante as investigações, descobrimos que Ricardo planejava matá-la há mais de 6 meses. Como assim? Encontramos documentos mostrando que ele havia contratado um seguro de vida de 5 milhões de reais em seu nome, com ele como beneficiário. A morte seria planejada para parecer um assalto. Meu Deus! Se a senhora não tivesse a intuição de investigar a traição, provavelmente Carlos não estaria pediu viva para falar hoje. com Helena a sós. Eles se isolaram em uma sala reservada dentro da delegacia. Senhora Helena, identifiquei o informante. É o inspetor José Carlos. Como você descobriu? Análise de voz e alguns detalhes que só ele poderia saber. Mas agora vamos usar isso a nosso favor. Como? Vamos dar a ele informações falsas sobre onde você estará durante a operação. Quando ele repassar para Tubarão, eles montarão uma emboscada no local errado. E onde eu realmente estarei? Carlos tirou um mapa do Porto de Santos. Aqui, no Pier 12, com uma equipe especial que eu mesmo selecionei. Policiais de confiança absoluta, fora da estrutura normal da operação. Mas isso significa que os criminosos escaparão? Não necessariamente. Tem um plano muito mais ambicioso.
Carlos abriu uma pasta com fotografias e documentos. Senhor Helena, consegui informações sobre toda a rede. Não são apenas seu marido, Camila e Tubarão. É uma organização internacional com tentáculos em 12 países. Helena ficou impressionada. Como assim? Seu marido é apenas uma peça pequena em um esquema muito maior. Se prendermos apenas ele, outros assumirão o lugar. Mas se capturarmos a operação inteira, com todos os envolvidos... Você está propondo o quê? Que deixemos a operação acontecer até o último momento. Vamos seguir o dinheiro até as contas internacionais, identificar todos os receptores, mapear a rede completa, só depois faremos as prisões. E minha segurança durante tudo isso? Vai estar garantida, mas preciso de sua coragem para uma última encenação. Helena o encarou com determinação. O que preciso fazer? Precisa convencer o inspetor José Carlos de que descobriu novos detalhes sobre a operação. Detalhes que podem ajudar a polícia, mas que só você pode confirmar pessoalmente no local. Você quer que eu seja a isca? Quero que você seja a heroína que destruirá uma rede internacional de criminosos. Helena pensou por um longo momento. Carlos, se fizermos isso e der errado... Se não fizermos isso, sua vida nunca estará segura. Eles sempre voltarão. Está bem, eu faço. Carlos sorriu, desta vez com admiração genuína. Senhora Helena, em 30 anos de investigação, nunca conheci alguém tão corajoso. 2 horas depois, Helena procurou o inspetor José Carlos. Inspetor, lembrei de algo importante. Meu marido tem um depósito secreto no Pier 15. Pode ser onde eles guardam parte da mercadoria. José Carlos tentou disfarçar o interesse. Tem certeza disso? Absoluta. Inclusive, se me permitirem, posso identificar exatamente qual depósito é. Isso seria muito útil. Vou incluir o Pier 15 na operação. Helena sabia que em poucas horas essa informação chegaria a Tubarão. O plano estava em movimento. Na véspera da operação, Tubarão reuniu seu grupo em um galpão abandonado. Mudança de planos, anunciou. A esposa do Ricardo vai estar no Pier 15 amanhã. É lá que vamos resolver todos os nossos problemas de uma vez. Mas enquanto ele falava, Carlos Mendoza estava gravando tudo de um contêiner próximo. A armadilha final estava pronta, mas ninguém sabia quem realmente seria capturado. A madrugada de terça-feira amanheceu nublada no Porto de Santos. Às 2h30 da manhã, várias equipes policiais já estavam posicionadas estrategicamente, enquanto Helena aguardava no Pier 12, com Carlos e uma equipe especial. No Pier 7, o carregamento de drogas chegou pontualmente às 3 horas, sendo recebido por homens de Tubarão, mas a verdadeira movimentação estava acontecendo no Pier 15, onde Tubarão havia montado uma emboscada mortal esperando por Helena. O que nenhum dos criminosos sabia é que Carlos havia instalado câmeras e microfones em todos os pontos estratégicos durante a noite. Às 4 horas da manhã, Ricardo chegou ao apartamento secreto com Camila para iniciarem as transferências financeiras. Eles estavam nervosos, mas confiantes de que em poucas horas estariam voando para a Suíça com 50 milhões de reais. Onde está o Tubarão? Perguntou Ricardo. Está resolvendo o problema, Helena, respondeu Camila, digitando códigos nos computadores. Às 6 horas, quando terminarmos as transferências, não teremos mais nenhuma preocupação. Mas no Pier 12, Helena estava acompanhando tudo através dos monitores. Eles realmente acreditaram que eu estaria no Pier 15, disse Helena, observando os homens de Tubarão posicionados para matá-la. E agora vamos capturar todos eles em flagrante, respondeu Carlos. As equipes especiais já estão cercando os 3 locais. Às 5h30, começou a operação simultânea. A Polícia Federal invadiu o apartamento no exato momento em que Ricardo e Camila completavam as transferências financeiras. As contas de destino eram monitoradas por autoridades internacionais, que imediatamente bloquearam os recursos. No Pier 7, a equipe do BOP prendeu todos os envolvidos na operação de drogas, apreendendo mais de 2 toneladas de cocaína. 6 meses depois, Helena estava em sua nova casa. Uma propriedade menor, mais acolhedora, em um bairro tranquilo, longe das memórias dolorosas.
Ela havia vendido a mansão onde vivera com Ricardo e usado o dinheiro para começar uma nova vida. Carlos Mendonça a visitava regularmente. A amizade que nascera durante os dias perigosos da investigação havia se transformado em algo mais profundo. "Como foi sua audiência hoje?" perguntou Carlos, encontrando Helena regando as plantas do jardim. Finalmente oficializaram o divórcio. E a melhor notícia: Ricardo tentou contestar a transferência dos bens, mas o juiz negou todos os recursos. "E como você está se sentindo?" Helena parou de regar as plantas e sorriu. Um sorriso genuíno que Carlos não via há muito tempo. "Livre. Pela primeira vez em anos, sinto que posso respirar." "E os planos para o futuro?" "Decidi aceitar a proposta da Polícia Federal. Vou trabalhar como consultora para casos de crimes financeiros. Minha experiência pessoal pode ajudar outras vítimas." Carlos a abraçou carinhosamente. "Helena, você se transformou. A mulher assustada que me procurou há 8 meses se tornou uma das pessoas mais corajosas que conheço." "Carlos, quero te dizer uma coisa. Nestes meses você foi muito mais do que um investigador. Foi meu amigo, meu protetor, meu apoio." "Helena, deixe-me terminar. Não sei se estou pronta para um novo relacionamento amoroso, as feridas ainda estão cicatrizando, mas sei que quero você em minha vida." Carlos sorriu. "Tenho todo o tempo do mundo. E sabe de uma coisa? Pela primeira vez em 30 anos de carreira, estou pensando em me aposentar." "Para fazer o quê?"